Bom, eu vou falar um pouco de climatologia e meteorologia. A climatologia, como seu próprio nome supõe, é o estudo do clima. Ela tem como base as descrições e padrões e distribuições temporais e espaciais dos elementos do tempo por um período de 30 anos. Esses elementos são temperatura, precipitação, ventos, nebulosidades, latitude, altitude, relevo, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas quentes, frias, massa de ar, entre outros. Agora eu vou falar o que é a meteorologia. A meteorologia, por sua vez, estudará todos os fenômenos que ocorrem na atmosfera e as interações que ocorrem entre o estado físico, químico e dinâmico na superfície terrestre. Por meio desses estudos, será possível compreender as condições e as mudanças climáticas. Esses estudos começaram em 1604 a 1700, mas o seu progresso vem até os dias de hoje, por meio dos avanços tecnológicos que possibilitam observações da atmosfera de forma mais rápida, além de troca de dados entre países. Assim como a climatologia, dentro da meteorologia, também há subdivisões para um estudo mais aprofundado. Bom, ambos os ramos da ciência se preocupam com as questões relativas aos fenômenos atmosféricos, a climatologia e a meteorologia. Para que fique bem claro as diferenças, primeiro é essencial entender o que é o clima e o que é o tempo. Ao falar que hoje está chovendo ou está muito calor, estamos nos referindo ao tempo. Porém, quando se fala que em todo mês de agosto há chuvas, isso é referente ao clima. Portanto, o tempo define o que é momentâneo na atmosfera, e o clima é o comportamento da atmosfera em um período mais longo ou em algumas situações permanente. Dessa forma, é possível compreender melhor a diferença, pois a meteorologia é responsável pelos estudos do tempo atmosférico e a climatologia estuda o clima. Enquanto a meteorologia se dedica aos estudos dos fenômenos imediatos, tanto para presente quanto para futuro. Também já a climatologia irá voltar seu estudo para os fenômenos atmosféricos a médio e longo prazo. Além disso, também se aplica ao passado, ao presente e ao futuro, como investigar como eram as temperaturas antes de alguns marcos históricos em um território específico. Qual é a divisão climática atual do Brasil ou ainda como será o clima da Terra daqui 50 anos? Elementos e fatores climáticos são coisas diferentes. Elementos climáticos são indicadores do clima. Ele mostra para nós que tipo climático você tem, que são temperatura, umidade e pressão. A temperatura quer dizer a quantidade de calor absorvida pelo ar. A umidade é a quantidade do vapor d'água presente no ar. Quando o ar atinge o vapor d'água, ele vai liberar essa umidade na forma de precipitação, e é chamado isso de grau de saturação. E a pressão, que nada mais é a densidade do ar em lugares mais frios, tende a ser pressões maiores. E vale lembrar que em lugares mais altos, onde a pressão é menor, mas a quantidade de gases vai fazer com que o ar seja mais frio. Então a pressão acaba sendo menor em áreas mais altas. Já os fatores vão influenciar diretamente no nosso tipo climático. Eles vão então transformar e vão determinar o tipo de clima que eu vou ter.
Em relação à latitude, quanto mais distante da linha do Equador, o centro, mais frias vão ser as temperaturas, ou seja, quanto mais próximo dos polos, mais frios, e quanto mais próximo do Equador, mais quentes. Já a altitude, por exemplo, quando queremos ver a neve, subimos a serra, certo? Para lugares mais altos, porque quanto mais estamos subindo a um grau de espaçamento maior entre as moléculas de ar, a capacidade de absorção de calor ele fica menor. Portanto, as temperaturas são mais baixas. A relação é de mais ou menos 1 grau a cada 150 metros de altitude. Agora eu vou falar da circulação geral da atmosfera. Os movimentos do ar ele ocorre por conta da distribuição desigual da energia solar. Então, por exemplo, o Equador ele está numa parte mais quente da atmosfera. E quando o ar aquecido dessa região sobe, né, porque esse ar ele tende geralmente a ser mais leve, ele acaba subindo, e então um ar mais frio tende a ocupar o seu lugar. Então, a 60 graus de latitude, o ar ele vai se chocar com a massa polar e então ele vai sofrer um movimento ascensional por ser mais quente e mais leve do que o ar polar. E bom, daí quando o ar ele faz esse movimento ascensional, ele carrega a umidade e perde temperatura. Então, com isso, ele acaba gerando nuvem e chuva. Só que quando o ar ele faz movimento descensional, ele está seco, então não forma nuvem, não tem chuva, ele só cria áreas secas, como por exemplo o deserto. Bom, agora eu vou falar das massas de ar. A massa de ar, ela, dependendo da sua região nascente, ela pode ser tanto oceânica e quanto continental. Oceânica ela seria marítima e continental ela seria terrestre. E uma massa de ar ela pode ser definida como um grande corpo horizontal e homogêneo, deslocando-se como uma entidade reconhecível. E agora, para finalizar, eu vou falar dos importantes fenômenos climáticos e atmosféricos. O primeiro deles é o El Niño. O El Niño ele é um fenômeno oceânico que é caracterizado pelo aquecimento incomum das águas superficiais do Pacífico Sul. Além do El Niño, tem o La Niña, que é ao contrário do El Niño, que ele é um fenômeno oceânico, só que ao invés dele se caracterizar pelo aquecimento das águas, ele se caracteriza pelo resfriamento incomum das águas superficiais também do Pacífico Sul. E o último fenômeno importante que eu vou falar é o ciclone, que eles são caracterizados por ventos velozes, né, com chuva forte, descarga elétrica e tudo mais. E esses ciclones eles ocorrem em torno de um centro de baixa pressão.